Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o texto. Diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Observe o que esse texto nos fala do poder de Deus de levantar um ser humano, de reerguê-lo. E o texto nos fala de duas situações que os seres humanos podem passar de extrema dificuldade. A primeira, ele fala que Deus levanta do pó o desvalido. O que significa desvalido? Significa desprotegido, aquele que é desamparado, ou aquele que não tem valimento ou valia. Deus é capaz de levantar, e ele diz aqui, do pó, ou seja, das piores situações possíveis. A pessoa que já não tem mais força, a pessoa que não tem proteção de alguém, a pessoa que não tem cuidado do outro, a pessoa que perde os seus amigos, a sua família e perde, como diz aqui, até o valor da sua vida. Diz que não tem valimento ou não tem valia. Muitas vezes, diante de outros seres humanos, a gente não tem valor algum. Pode ser diante do pai, diante da mãe, e geralmente a pessoa ouve só palavras de reprovação, palavras duras, as quais leva a pessoa a pensar: eu não tenho valor algum. Isso vindo dos outros. Mas às vezes nós mesmos nos colocamos assim, sem valor. Aquele que não consegue nada nessa terra. Aquele que não consegue fazer alguma coisa e nem tem força para se levantar. Desvalido. E a outra palavra que o texto usa aqui é que Deus ergue também do pó, e aqui diz também do monturo o necessitado. O que é monturo? Monturo é um lugar onde fica lixo. É onde se recebe o lixo. O centro, o local onde se deposita lixo. E aqui a gente pensa um pouquinho até numa situação muito difícil. Pessoas que tentaram alguma coisa nessa terra e não conseguiram e se sente um verdadeiro lixo. Como diz aqui, é a pessoa que está em grande necessidade, abandonado também, não valorizado também, e que também às vezes não tem força de sair dessa situação, ou seja, do meio do lixo. O que o texto aqui diz? Que Deus tem o poder de erguer essas pessoas. Que Deus tem o poder de tirar aquele desvalido, desprotegido, sem valor, e aquele que pode estar numa situação como se fosse um lixo. Deus pode reerguê-lo. Deus pode, aqui diz também um pouquinho mais no versículo 8, o que Deus pode fazer. Ele diz: para o assentar ao lado dos príncipes. Deus é capaz de tirar aquele que nada é e transformá-lo numa pessoa de grande valor, até para sentar entre os príncipes. A gente olha duas vidas. A vida de Saul. Saul, ele diz que era a sua tribo a menor de Israel, a tribo de Benjamim. E a sua família era também a menor da sua própria tribo. Isso demonstra, assim, como Saul se sentia, o nada, diante das outras tribos, diante das outras famílias. Para ele, a sua família era a menor. E Deus pega esse homem, que nada é, e o transforma em rei de Israel. Davi também vivia numa família sem muitas condições, família que não se tinha tanto grande valor em Israel. Ele cuidava das ovelhas, seus irmãos, alguns deles trabalhavam no exército de Saul.
e não tinha uma aparência muito bonita, porque quando Samuel foi lá, né, o pai achou que Deus ia escolher outros filhos menos a Davi. Ou seja, Davi era aquele considerado o menor da sua família. E exatamente esse que Deus pegou e o transformou em grande guerreiro e deu a ele a possibilidade de ser rei de Israel. Não tem como a gente duvidar do poder de Deus quando Deus pega pessoas que nada são e transforma essas pessoas em príncipes e reis. E é isso que Deus é capaz de fazer na sua vida. Você precisa crer, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades, não olhe aquilo que os outros falam de você e não se considere uma pessoa sem valor. Porque Deus é capaz de tirar você do monturo ou levar a pessoa que está no pó desvalidamente para uma posição melhor, de grande valor e de grande estima. Creia em Deus. Deus tudo pode. E a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus você vai descobrir grandes coisas e vai fazer grandes coisas como pessoa humana, como ser humano e como servo de Deus. Creia nisso. Deus o abençoe de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.